Se falou muito em Clube Concórdia, pouco em Clube Cultural. Até porque o cultural ele foi extinto, ele foi absorvido, na verdade, né, incorporado por três entidades, a Cercisde e a Vigor, correto, Paulo? Correto. E não existe mais. Atualmente, o prédio foi destruído por um incêndio, onde era a sede social da Cercisne, aqui na Avenida Santa Cruz, esquina com a Travessa Dom Pedro II. Mas e como é que era a vida social naquele período? No Colégio Dom Bosco, que originou tantas lideranças para a nossa cidade, para o nosso município, e neste clube cultural que nós precisamos resgatar. Nosso convidado é você, Paulo Lavarda, para lembrar aqueles tempos de sociedade. Fico muito gratificado com o convite. Dentro do possível, vou falar as histórias que eu tenho conhecimento da época. Eu fui vizinho do Clube Cultural desde que nasci. A minha família tem um imóvel ali no centro, onde hoje fica a Panvel, etc., enfim. E eu morava num apartamento ali no Café Nero, é Galo Nero hoje, era o apartamento dos meus pais. Então, quando eu comecei já a engatinhar e fugir de casa, eu já ia brincar lá dentro do Clube Cultural. Família Bon, era que o econômico, o seu Lauro, a dona Lili, há muitos anos, e os filhos dele. Então, a gente já se criou dentro do clube, praticamente, né? Enfim, o cultural, basicamente, Jairo, ele é um clube fundado nos anos 30, né? Mais precisamente no dia 5 de novembro de 33, ele foi oficialmente declarado sua fundação. Meu avô, José Lavarda, tinha chegado 10 anos antes em Santa Rosa, vindo lá de Alfredo Chaves, município de Veranópolis, e também Antônio Prado, era vários nomes lá. Mas não posso fugir do cultural, né? Então, os destaques na época, isso já não era na minha época, que eu comecei a frequentar bailes, festas carnavalescas, festas de casamento e aniversário dos anos 68, 70 em diante. Mas lá em 45, havia uma tradição de bailes do Clube Cultural, que era o baile da pelúcia. O baile da pelúcia, as senhoras se vestiam com vestidos de gala só na confecção do tecido pelúcia, e os homens com ternos e smokings de alto padrão. Depois tinha o baile da chita, né, na época, isso nos anos aí 45, que meus pais participavam nessa época desses bailes e contam as histórias. O baile da chita caracterizava assim o estilo mais caipira. O casal deveria ir vestido num estilo mais caipira, que era no período ali do São João. Baile da Primavera era muito destaque. Eu não tenho alguns detalhes do Baile da Primavera, mas sei que o nome Baile da Primavera era um destaque da época. E depois as festas carnavalescas, das quais, na minha idade de juventude, eu e a minha turma começamos a participar e organizar blocos carnavalescos. E vale destacar o que o clube sediou inúmeros casamentos de tradição em Santa Rosa e bailes sociais enormes. Então, é um marco esse clube cultural. Por que clube cultural? Tem alguma justificativa para essa denominação? Pela pesquisa que eu tive vendo, na origem, o nome era Clube Lírico Cultural. Tinha um grupo de pessoas na época que eles tinham corais, tinham dança, e isso aí era capitaneado pelo seu Cardoso. O nome agora me foge, Vicente mas Cardoso. ele é o Vicente Cardoso. Tá, Paulo, você viveu intensamente o Clube Cultural dos anos 60 aos anos 80, é isso? Eu nasci em 54, Uhum. então, na verdade, o meu engajamento no clube, em festas, atividades e
e grupos jovens que também auxiliavam na organização de festas e reuniões dançantes e bailes, foi de 68 a 70 em diante, né? Muito bem. Que eu estava ali na fase dos 15 Não, anos. identificada aí na cronologia, como é que era a vida social de um clube como cultural? O que motivava, o que se fazia para que a juventude e o associado se divertisse? É. Então, isso vinha diretamente, isso era diretamente ligado à diretoria que se escolhia e que determinava os rumos do clube, né? Mas a comunidade, os cidadãos, todos os demais tradição, sempre estavam as famílias engajadas em organizar grandes bailes, grandes desfiles e grandes festas Você é do tempo das chamadas reuniões dançantes à também. tarde? Houve até um período em que organizamos dentro do cultural, do tempo do seu Lauro Bono lá, que era icônomo, uma peça mais que ao salão ao lado, que funcionou por 2 anos e meio a 3, uma discoteca, né. Então nós jovens nos reuníamos nos sábados e domingos à tarde, isso ocorreu também lá no Clube Concórdia, lá embaixo na entrada à direita, onde hoje é a secretaria, que era uma reunião dançante, né, quando não tinha grandes eventos, o nosso lugar era ali, né. Sábados e domingos à tarde. É. Hoje a nossa juventude amanhece por aí. Paulo Lavarda, vamos falar sobre o Colégio Dom Bosco, um fomentador também de lideranças e uma vida escolar intensa. Fala do teu tempo, Certeza. que você lembra daquele tempo? É. Eu estudei no Colégio Dom Bosco de 66 a 71. Isso foram 6 a 7 anos. O que existia uma característica das famílias sobre a religião, isso aí era muito, havia muita proximidade. Famílias religiosas iam estudar, por exemplo, no Colégio Dom Bosco. Claro, hoje tem o JEGA, enfim, vamos falar do Dom Bosco. O Dom Bosco é um colégio que ele iniciou suas atividades, os padres salesianos, em 1959, capitaneado pelo padre Arcanjo Moratelli. Em 60, com a parceria religiosa dos padres salesianos e as irmãs franciscanas do Liminha, elas disponibilizaram, os padres iniciaram os salesianos lá dentro da Igreja Matriz Católica, o padre Arcanjo e demais auxiliares. E as freiras disponibilizaram um pavilhão de madeira que transformaram em 2 salas de aulas, em torno de 50 alunos, para o colégio então dar o seu start, início das atividades escolares, que era o princípio deles de ter vindo aqui. E isso ocorreu em 62, já se iniciaram as obras de onde hoje está definitivamente o colégio. O que é o suporte financeiro que ajudou a construir toda essa estrutura que hoje temos do Dom Bosco? Carnê Dom Bosco, capitaneado pelo seu Arsan, seu Beno Arsan, o seu Claudino Zene, o seu Verlan, são grupos de cidadãos que se dedicaram e os diretores conseguiram liberação lá no ministério, enfim, a nível federal, de liberar esse carnê. Foi um sucesso. Isso aí, em 3 anos, já tinha dinheiro para construir 2 colégios. E as obras foram em blocos. O primeiro bloco, portanto, de frente para o colégio, é o bem da esquerda, que foi onde eu estudei. Lá eu ingressei em 66. Se permite, cite o nome, Beno Arsant. Beno Arsan, o seu Claudino Zene e o seu Verlan, eu não me recordo o primeiro nome do seu Verlan, família Verlan, morava lá em frente à antiga Ideal, naquela Borges de Medeiros. O Carnê Dom Bosco
era um concurso de prêmio. E esse concurso de prêmio tinha o objetivo de construir o Colégio Dom Bosco. Só que ele era encaminhado com tanto poder de atração e credibilidade que a comunidade inteira, não só local como regional, abraçou. Quantos anos durou esse concurso de prêmios? Esse concurso de prêmios durou aproximadamente 10 a 12 anos, né? Na época ele era ousado, ele dava um carro para o primeiro prêmio. Os carros da época era Fuca, Kombi, etc, né? Mas era o top da linha. Então eles colocavam alguns dias antes as agências na qual o colégio adquiria os carros, eram colocados no pátio, enfileirados, era muito lindo. Eu tenho umas fotos, não trouxe agora. Então era uma expectativa muito grande. E os alunos, nós tínhamos em torno de 300 alunos já na época no Dom Bosco, eram convidados a se engajar nessa campanha. Cada um pegava 10 carnês, assinava lá, e nós saíamos na rua com 12, 13 anos, e no comércio e vender carnê, nós ganhávamos um troquinho e tal. Mas vocês vendiam para pessoas que necessariamente não tinham vinculação nenhuma com a entidade. Transeuntes na rua. E o pessoal já sabia do projeto e abraçavam e colaboravam. Legal. O esporte era intenso no Colégio Dom Bosco? Alguns destaques, Madril, por exemplo, São João. O Colégio Dom Bosco, a época que eu estive lá, tinha o padre Marcelo, o padre Sebastião, o padre Faustino, tinha o padre Cláudio, o padre Osvaldo, o padre Bona, enfim, são vários nomes que, se eu citar, eu posso esquecer de muitos importantes. Mas todos marcando... Padre Osvaldo. Mas tinha uma característica de, em festa de São João, ser a maior fogueira regional do estado, porque nós fazíamos uma fogueira de até 40, 50 metros de altura. Do que lembrou Paulo Lavarda, a fogueira de São João do Colégio Dom Bosco era um ponto de atração turística para aquele período do ano. Que hoje é proibido em função do IBAMA e controle de lenha Mas e queima. novos tempos, né? Naquele período, né? Então, tinha um detalhe interessante. Toda a festa, todas as familiares dos alunos e conhecidos iam nessa festa noturna lá, começava todo dia. Mas de noite, no momento antecipado de acender a fogueira, era feito um grande leilão. E um amigo nosso, já falecido, meu saudoso amigo e colega de aula, de sala, lá o Flávio Tonel, ele bolou desgurizada, nós vamos bolar um foguete, que ele vai sair aqui no chão, e quando ele chegar lá no topo, teleguiado por um fio, não era controle remoto, ele vai explodir numa gasolina lá e vai começar, e nós vamos ganhar uns trocos, o colégio, né? E fizeram o leilão e foi uma briga. Todos os pais queriam dar o start lá para acender o foguete, para chegar lá em cima. E foi um sucesso. A partir dali, uns 4 anos, ainda foi esse sistema. Paulo, em média, quantos metros tinha a fogueira de São João do Dom Bosco? Eu não pesquei, mas do meu conhecimento, porque eu ajudava a fazer, nós era gurizada, mas nós ia lá na família Aborto e buscar os eucalipto. Era um sistema de 8 eucalipto enormes, de 40, 30 metros, que era feito tipo assim uma arapuca, né? Com pneu no meio, pneu hoje é proibido. O eucalipto estrutura de base. Mas dava o quê aí? 12, 15 metros? Não, bem mais. Bem mais? 30 metros. 30 metros? Não imagino a fogueira de São João. Era coisa... Com 30 metros. Eu lamento não ter as fotos aí, era fenomenal. Paulo Lavarda, para concluir, você é filho de quem? Eu sou filho de Egídio Lavarda, já falecido, em 1989. Egídio Lavarda era filho de quem? De José Lavarda, um dos pioneiros na parte comercial, industrial e agricultura aqui. Claro, pequeno, mas foi um incentivador. Né? E a partir de José Lavarda, quantos Lavardas vieram? A partir de José Lavarda, bom, tiveram 3 filhos, né? O meu pai Egídio, que era o mais novo,
o meu tio Avelino e a minha tia Ermelinda, que é da família Ritter, casado com Ritter. Egídio Lavarda e Avelino Lavarda tiveram um destaque histórico no desenvolvimento dessa cidade, a família Lavarda como um todo. Eu queria fazer uma observação que o meu pai, ele sempre foi comunitário, ele sempre ajudou no clube cultural que nós falamos e no Dom Bosco, ele era a pessoa ativa lá como colaborador. E o seu Avelino vinculado fortemente ao futebol de campo, que viveu momentos de ouro em Santa Rosa. Exatamente. Paulo Lavarda, legal a conversa para a juventude da época e a juventude atual comparar o que se viveu no clube cultural, que não existe mais, e no Colégio Salesiano Dom Bosco.